Eu não pretendia gravar vídeo no sábado, ia tirar de folga, mas ontem você teve a reportagem da Veja, que causou um tremendo estrago, está repercutindo por aí também, está sendo muito compartilhada, teve repercussão internacional também, ou seja, um assunto que tem se desdobrado. E também, de ontem para hoje, o que você viu foi outro evento, que é a volta do pavão misterioso. Não sei se vocês lembram, algumas semanas atrás, aí uma conta no Twitter anônima publicou umas informações lá completamente falsas, documentos fraudados, dando a entender que o Glenn Greenwald estava envolvido num esquema de contratação de hackers russos para invadir a conta do Moro e roubar esses dados. Ou seja, inventaram uma história mirabolante para tentar incriminar o Glenn Greenwald e o pessoal do Intercept. Não colou, era muito mal feito, muito fajuto, e agora eles voltaram. Só que antes de entrarmos nesse tópico aqui, eu vou apresentar 3 afirmações para vocês. Eu quero que vocês me digam se cada uma dessas afirmações é verdadeira ou falsa. Então, para começar, primeira afirmação. O ativista Martin Luther King Jr., que foi conhecido como líder da luta por direitos civis nos Estados Unidos, ele era conservador e do Partido Republicano. Então, primeira afirmação. É verdadeira ou falsa? Segunda afirmação. O músico John Lennon foi assassinado na frente de casa por um fanático religioso. Verdadeira ou falsa? Deixa aí no comentário. Terceira afirmação. Os escândalos de corrupção do PT foram os maiores escândalos de corrupção do mundo. Deixa no comentário aqui, verdadeiro ou falso. Espero a resposta de vocês aqui e já vou aqui responder em seguida também, dizendo que todas essas afirmações são incorretas, são falsas. O Martin Luther King Jr., ele não tinha nenhuma indicação partidária, ele não tinha nenhum tipo de filiação partidária, ele sempre foi isentão, então não se sabe se ele era democrata ou republicano, ele nunca pronunciou isso publicamente. O músico John Lennon foi assassinado, de fato, na frente da casa dele, mas por um fã dele, não era um fanático religioso. E, por fim, os escândalos de corrupção do PT não foram os maiores escândalos de corrupção do mundo, nem da humanidade. Há vários escândalos maiores, mesmo no Brasil. A Privataria Tucana, por exemplo, que eu estou lendo agora o livro sobre isso, estima-se que tenha roubado mais de R$1 trilhão, sendo que, no caso do PT, do Petrolão, estima-se que tem sido por volta de R$42 bilhões. Eu vou deixar para vocês aqui uma lista com os escândalos de corrupção. Até o do Banestado, de acordo com o artigo aqui, foi maior do que o do PT. O do Banestado estima-se que tenha sido desviado mais de US$30 bilhões, ou seja, bem mais do que R$42 bilhões. E um dos maiores escândalos da história da humanidade foi da privatização das empresas soviéticas, que foi muito mais do que US$1 trilhão. Então, assim, tem escândalos muito maiores no mundo. Mas por que eu apresentei essas 3 afirmações para vocês aqui? Por que eu mostrei essas 3 afirmações falsas para vocês? Porque aqui a gente vai trabalhar com um conceito, com uma noção que se chama de efeito da verdade ilusória. Você provavelmente já ouviu uma frase que é: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. É atribuída ao Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler, do nazismo, mas não se sabe se é dele ou não essa frase, só que foi repetida tanto que se tornou verdadeira. Mas de fato, o que você sabe, né, o que a psicologia cognitiva já descobriu, é que se você repetir uma informação consistentemente e frequentemente, na cabeça de quem ouve aquela informação, ela passa a tornar verdade. Isso é aquilo que se chama de efeito da verdade ilusória. Por exemplo, eu jogo uma informação para você aqui, no caso do John Lennon, que é falso, né, como eu disse, que ele foi morto por um fanático religioso. Você vai ouvir essa frase agora, essa afirmação, e se daqui algumas semanas alguma pessoa vier e te disser isso, você vai buscar na sua mente, na sua memória, uma correspondência. Eu já ouvi isso antes. Se eu já ouvi isso antes, pode ser que seja verdade. Então é como a nossa mente humana funciona. A gente tende a buscar alguma referência anterior que corresponda à afirmação atual. É assim que muitas fake news funcionam, é assim que muitas mentiras que são repetidas por líderes religiosos, por líderes políticos também funcionam. Você repete, 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 e aquilo ali se torna uma verdade para a pessoa que ouve. Não é verdade de fato, não é uma verdade verdadeira, factual, mas é como funciona a mente das pessoas. É assim como funciona a propaganda política, em grande medida. No livro do Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo, ele fala sobre isso. A importância dos políticos fascistas em desconstruir a verdade, em desconectar as falas deles dos fatos. Porque desse modo você pode moldar a realidade, você pode criar um mundo paralelo, um Brasil paralelo, no qual você defende uma narrativa, uma história completamente fabulosa, com alguns elementos plausíveis, porque é necessário que seja plausível a história, com alguns elementos plausíveis,
e que não é verdadeira. A extrema-direita faz isso o tempo todo. Se você assistir no YouTube canais de extrema-direita, você percebe como eles fazem isso frequentemente. Eles vão repetindo a mesma informação, repetindo aquela informação em todos os vídeos e de um ponto em diante vira verdade. É assim como eles destroem a reputação das pessoas, como eles estão tentando fazer agora com o Glenn Greenwald e o pessoal do Intercept. Esse pavão misterioso, por exemplo, é um perfil criado pela extrema-direita, possivelmente com vínculos diretos no governo, porque uma das pessoas que mais compartilham isso é o Carlos Bolsonaro. Ontem ele estava compartilhando já informações do pavão misterioso, então você tem pessoas do governo vinculadas a isso, que estão utilizando um perfil fake no Twitter, um perfil anônimo, para inventar uma história fabulosa. Eu nem vou entrar em detalhes nessa história do pavão misterioso agora, porque é tão boçal, é tão sem sentido, que realmente não merece nem perder o tempo para explicar o que ele falou ali. Mas envolveu o Glenn Greenwald, envolveu o Davi Miranda, que é o marido do Glenn Greenwald, envolveu o João Willis, envolveu o Paulo Pimenta, envolveu um monte de gente ali, sabe, criaram uma história obviamente falsa, envolvendo o Demore, né, o Leandro Demore, que é um jornalista do Intercept, sabe, pegaram dados que estão disponíveis na internet, criaram uma historinha ali, e isso se espalha, isso tem o potencial de espalhar muito grande, de viralizar muito grande. As fake news, as mentiras, elas se espalham muito mais rápido porque elas são sensacionalistas, elas são mirabolantes mesmo, as pessoas ficam escandalizadas e passam a compartilhar ali freneticamente. E quando também tem a ajuda de bots, né, de robôs do Bolsonaro, por exemplo, fica muito mais fácil também se viralizar uma tag e subir no primeiro lugar, como ocorreu agora com o pavão misterioso. Subiu de novo a tag e o pavão voltou. Mas o que acontece? Eles vão lá, plantam essa semente de dúvida, começam a jogar essas informações aí em torno da Intercept, em torno dos jornalistas, e quando você vai ouvindo de novo isso repetidas vezes, você passa a acreditar nisso. Foi assim que eles destruíram a reputação do João Willis. Anos e anos repetindo a mesma mentira, até um ponto que pessoas que nunca prestaram atenção no que o João Willis fala, não sabem quem ele é, ouvem o nome dele e já associam com coisas ruins, porque foi o trabalho de destruição de reputação da extrema-direita que eles empreenderam durante muito tempo. E aqui a gente tem que parar para distinguir uma coisa que é muito crucial nesse momento. De um lado você tem jornalistas que estão dando a cara a tapa, jornalistas reconhecidos mundialmente, como Glenn Greenwald, premiado no exterior. Até isso eles questionaram. Até a premiação do Glenn Greenwald no Pulitzer, que é o maior prêmio jornalístico do mundo, eles tentaram provar que era falso, que o Glenn não tinha ganhado isso, sendo que ele ganhou, e o próprio The Guardian confirmou isso dias atrás. Então eles vão lá tentar destruir a reputação de alguém que é mundialmente reconhecido, premiado, porque eles pensam que se eles fizerem isso, se eles destruírem a reputação do Glenn, qualquer informação que ele veicular depois será contaminada. Isso eu já mostrei anteriormente, que é a falácia de envenenar o poço, né? Que é quando você, em vez de você atacar o argumento da pessoa, você ataca a pessoa, porque assim ela perde a credibilidade. Isso é feito em tribunais também. Envenenar testemunhas, né? Que a testemunha não tem credibilidade. É uma pessoa que não tem reputação, que não tem moral. E essa estratégia de envenenar o poço, essa estratégia de destruir reputação, ela é pregada constantemente também pelo próprio Olavo de Carvalho, como eu já mostrei para vocês em vídeos recentes também. Ele dizendo da própria boca dele que você tem que destruir a pessoa, você tem que destruir a reputação dessas pessoas. E como a mentira repetida se torna verdade, você vai repetindo essas difamações, essas mentiras, essas calúnias, e na cabeça de quem ouve passa a ser verdade. Mesmo se ela jamais parou para ouvir ou prestar atenção na pessoa que está sendo difamada. Então, como eu disse, por um lado você tem jornalistas premiados, reconhecidos, e por outro lado você tem um perfil fake, que tem documentos fraudados, obviamente fraudados, que defende teses mirabolantes, que são facilmente constatáveis de que são falsas. Na era da internet, essas duas vozes têm o mesmo peso. Na cabeça das pessoas, pelo menos, né? Tem o mesmo peso. Jornalistas premiados, reconhecidos e um perfil fake chamado Pavão Misterioso. Com documentos fraudados, com um monte de erros, com um monte de incorreções e imprecisões. Então, assim, isso é justamente aquilo que o Humberto Eco disse, que a internet deu voz a uma legião de imbecis. Porque na internet, um prêmio Nobel tem a mesma voz, o mesmo impacto que o imbecil da vila, que é uma pessoa que não sabe de nada, que não conhece de nada e que usa a rede social como megafone para suas besteiras. E para o jornalista, o maior atributo, o mais importante para eles é a credibilidade. Porque se o jornalista vem aqui e dá uma informação errada para vocês, vai lá, talvez mal intencionado também, vem lá e distorce a informação e te apresenta isso. Joga lá uma reportagem falsa para vocês. Vocês vão ler aquela reportagem e quando for revelado que é falso, você vai pensar, pô, mas o jornalista mentiu para mim. Esse jornalista aqui errou, ele mentiu, divulgou uma informação falsa. A próxima vez que esse jornalista for publicar uma coisa,
ele já vai estar em suspeição. Você já vai duvidar daquilo que ele vai dizer. Pô, mas esse jornalista aqui, ele não é confiável, o cara mentiu outra vez. Via de regra, a gente tende a confiar em quem é confiável e tende a desconfiar de quem não tem credibilidade, de quem mente pra gente. E esse é o ponto mais bizarro desse momento na internet. Porque tem pessoas que são mundialmente conhecidas por sua credibilidade, como o Glenn Greenwald, e você tem pessoas que mentem constantemente, como esse pessoal da extrema-direita. A gente expõe isso constantemente, né? Tanto eu aqui como em outros canais progressistas, você vê o Carlito fazendo isso, o Clarence fazendo isso, o Dead Consenso fazendo isso, a gente vem aqui, expõe as mentiras das pessoas, e mesmo mentindo, frequentemente, fake news e mentiras claras, distorções, como o Caio Coppola faz também constantemente, as pessoas continuam acreditando nelas. E aqui você tem, além desse efeito da verdade ilusória, né, que é um fenômeno psicológico normal do ser humano, de você passar a acreditar em uma informação repetida muitas vezes para você. E além desse mecanismo, há um outro mecanismo também que se chama viés de confirmação, que é um processo psicológico também, que é de você aceitar informações que corroboram um preconceito seu, uma crença prévia sua, e desconsiderar aquilo que contraria a sua crença. Então, por exemplo, nessas frases iniciais que eu apresentei para você aqui sobre o PT, por exemplo. Você é alguém que odeia o PT, sua vida foi arruinada pelo PT durante o governo do Lula e Dilma, você odeia o PT. Quando alguém vem para você e te diz que o PT foi o partido mais corrupto da história da humanidade, você que odeia o PT já, você vai comprar aquela informação facilmente, imediatamente. Porque é aquilo que você já acredita e é aquilo que você quer acreditar. Daí venho eu aqui e te mostro algumas fontes, alguns links aqui, que comprovam que isso não é verdade, que isso é falso, que isso é uma mentira, que há outros escândalos piores de corrupção no mundo, há escândalos trilionários no planeta, e que se for comparar com esses escândalos, o petrolão é uma coisa pequena, e você não vai me ouvir. Você vai desconsiderar isso. Você vai achar que eu estou mentindo, ou você vai simplesmente ignorar. Você não vai consultar suas fontes, você não quer saber. Porque isso vai contra aquilo que você quer acreditar e que você já acredita anteriormente. Então é por isso que certos canais completamente mentirosos e certas fontes mentirosas também, como o Caio Coppola, por exemplo, como eu mencionei agora, e ele fez isso ontem. É interessante você ver o vídeo ontem no qual ele bate boca com o Edgar, que eles estão falando sobre o Moro, né, e sobre a suspeição do Moro de que ele foi um juiz parcial. E o Caio Coppola surge com algumas evidências, alguns juristas, para comprovar a tese dele de que aquilo que ele fez é totalmente ilegal, de que aquilo que ele fez é ético. E ao fazer isso, o Caio Coppola está nesse viés de confirmação. Há uma série de referências, vários juristas, alguns dizendo que aquilo que o Moro fez é lícito e vários outros dizendo que aquilo que o Moro fez é ilícito, é antiético. O Caio Coppola desprezou todos esses juristas que dizem que aquilo ali é ilícito e pegou os poucos autores que defendem que aquilo ali é lícito. Isso é viés de confirmação. É você buscar aquilo que comprova o que você quer afirmar, a sua defesa, e desconsiderar todo o resto. Isso ocorre com todos nós, gente. Isso ocorre com todos nós em maior ou menor grau. É um exercício evitar fazer isso. É um exercício recair nesse viés de confirmação. Então, quando você acompanha um canal e ele diz um monte de absurdos, um monte de mentiras, causando esse efeito de verdade ilusória, e depois você vê outras fontes muito mais confiáveis, às vezes, de historiadores, de sociólogos, de filósofos, de pesquisadores, dizendo o contrário, a tendência sua, que já acredita naquela coisa, é desconsiderar aquelas referências, porque é o que você quer acreditar, porque é como sua mente funciona. Então, nesse caso do pavão misterioso aqui, o que você vê, por um lado, é a extrema-direita repetindo essa narrativa, repetindo essa história, porque eles querem transformar uma mentira em verdade, eles querem destruir a credibilidade do Glenn Greenwald, eles querem destruir o impacto do Vaza Jato, dessas notícias expondo conluio entre o Sérgio Moro e o Ministério Público, que ao mesmo tempo também se trata de viés de confirmação, porque quem acompanha esses canais vai ouvir aquela notícia, vai achar que é verdade e vai desconsiderar toda a informação contrária. Se você, por exemplo, for alguém que acompanha esses canais de extrema-direita e cair no meu canal aqui, você vai assistir esse vídeo e vai achar que eu estou mentindo ou vai ignorar o que eu disse. Você não vai efetuar uma busca individual, criteriosa e crítica pela verdade. Você não vai fazer isso. E aqui talvez seja o maior desafio de todos nós. Como é que a gente consegue romper esses mecanismos psicológicos do ser humano para buscar a verdade, para evitar cair nessas mentiras, para evitar cair nesse viés de confirmação, para que a gente não ouça apenas aquilo que corrobora aquilo que a gente acredita. Nessa situação, por exemplo, entre o Glenn Greenwald e o Pavão Misterioso, por um lado, como eu disse, tem um jornalista mundialmente conhecido e cujo trabalho eu conheço há muito tempo também. E os dados que estão publicando agora e divulgando, eles estão sendo corroborados por outros jornais também, alguns que não têm nenhum viés de esquerda, como a Veja, ou como o Reinaldo Azevedo, que são direitistas. Você tem publicações com outra posição ideológica que estão agora confirmando a veracidade das informações. E por outro lado, você tem um perfil anônimo, sem nenhuma credibilidade, sem nenhum reconhecimento, que a gente não sabe a quem está servindo,
Nesse caso aqui é importante se indagar quem está financiando esse pavão misterioso. É o governo? É o Carlos Bolsonaro? Quem está por trás disso? Porque tem um claro viés. É evidente ali que ele está querendo defender o governo. E para fazer isso, está inventando mentiras, inventando falsidades. E para concluir, esse é um outro ponto interessante também. Porque na extrema-direita que você tem são pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem conservadoras, pessoas que se dizem as defensoras da justiça, da bondade e dos valores cristãos. Mas, por outro lado, essas mesmas pessoas, elas não hesitam em mentir descaradamente, em difamar os outros, em caluniar os outros, em insultar os outros, em sua luta pelo poder. Então essas pessoas cristãs, conservadoras, elas distorcem a realidade, elas relativizam a realidade para que o lado delas vencem. Então são pessoas que não têm nenhum compromisso ético com a verdade, nem compromisso ético com valores morais também. Elas se dizem defensoras de valores morais, mas na hora da prática mesmo, no momento do vamos ver, elas não têm nenhum compromisso com a ética, nem com a moralidade e nem com a verdade. Elas fazem qualquer coisa para ganhar no final. Mesmo que isso destrua vidas, mesmo que isso destrua reputações, mesmo que isso perpetue uma mentira como se fosse verdade. Então, para resumir esse vídeo aqui, a gente tem alguns processos mentais, psicológicos nossos que nos enganam, que nos põem numa saia justa aqui. Um deles é esse efeito de verdade ilusória, que uma mentira repetida se torna verdade de fato. Em nossa mente, pelo menos, se torna verdade. O outro é o viés de confirmação, que a gente tende a aceitar aquilo que a gente já aceita e desconsiderar aquilo que contraria nossas crenças. E, por fim, tem a questão da credibilidade. Você tem, por um lado, repórteres reconhecidos, sérios, criteriosos, e, por outro lado, um perfil fake, fajuto, mentiroso, que inventa, que frauda documentos e que tem servido como uma máquina de destruição de reputação. Tem sido compartilhado por perfis direitistas de extrema-direita, pelo filho do presidente, por pessoas que se arrogam valores morais, mas que na prática, não vamos ver mesmo no dia a dia, põe de lado a moral para destruir os demais. No fundo mesmo, é uma mentalidade tribal de que só merece respeito quem está do nosso lado. Todo o resto tem que ser destruído. Eu quero saber se vocês viram de novo essa história do pavão misterioso aí, o que você pensa sobre isso, sobre essas questões, né, de repetir uma mentira até virar verdade, sobre esses processos psicológicos e como evitar você ficar preso num horizonte fechado, sem questionar, sem criticar essas coisas. Como fugir disso? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais.